Pessoal, tudo bem? Eu quero fazer esse vídeo de hoje para contar para vocês como é a minha rotina de escrita. Como vocês sabem, eu trabalho fora, eu trabalho no período da manhã e no período da tarde, de segunda a sexta, e eu tento encaixar nesses dias da semana de segunda a sexta um horário para escrever, e aos sábados e domingos eu também escrevo. Como eu faço isso? Então, por exemplo, eu trabalho de manhã, de segunda a sexta, eu tenho o meu horário de almoço. No horário de almoço, além de almoçar, eu separo aí uma hora para escrever. E à noite, após o jantar, eu também escrevo mais uma hora. E aos sábados e domingos, eu faço uma sessão aí de uma hora no sábado e uma hora no domingo. Então, como é que fica aí o meu cronograma de trabalho? Eu escrevo 2 horas de segunda a sexta e escrevo uma hora de sábado a domingo, certo? Como é que funciona essa minha sessão de escrita? Como é que eu trabalho, né? Como é que está dividida essa uma hora dessa minha sessão de escrita, independente de que seja no sábado ou no domingo ou durante a semana? Eu quero aqui fazer uma analogia com a leitura. Quando nós, por exemplo, interrompemos uma leitura no meio de um capítulo, por exemplo, todo mundo já viveu isso, né? E nós vamos retomar essa leitura, muitas vezes nós temos dificuldade de ler o próximo parágrafo em diante, né? Nós às vezes temos que recapitular aquilo que lemos anteriormente. Então, às vezes a gente lê aí um parágrafo antes, 2 parágrafos antes, que a gente, na verdade, nós relemos, né, os 2 parágrafos anteriores para entrarmos na história e continuar a ler de onde nós paramos. Com a escrita é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, eu parei ali num determinado ponto da minha escrita. Quando eu volto, eu não vou voltar direto escrever na próxima linha, compreende? Eu vou reler 2, 3 parágrafos anteriores que eu trabalhei anteriormente. Sempre quando eu faço isso, sempre, eu mudo palavras. É muito difícil eu escrever uma primeira versão de um parágrafo e já ser a versão final. Isso praticamente, eu acho que nunca aconteceu comigo isso, entendeu? Impossível, entendeu? Porque quando você volta ao texto depois de uma sessão de escrita, você já volta com outro olhar, entendeu? Então, por exemplo, se eu escrevi aí um parágrafo na hora do almoço, né, da minha sessão de escrita da hora do almoço, à noite, esse parágrafo vai mudar, inevitavelmente. Ele vai mudar as palavras, as ordens das palavras, a escolha das palavras. Vou tirar alguma frase, vou acrescentar outra. Isso aí é o básico da escrita, entendeu? Então, o que acontece? Na primeira meia hora da minha sessão de escrita, eu apenas estou revisando o que eu fiz em uma sessão anterior, ou em sessões anteriores, né? Eu reviso lá 2, 3 parágrafos para trás. Aí da meia hora para frente, até chegar na uma hora da sessão da escrita, eu continuo o meu trabalho, eu continuo contando a história. Compreende? É assim que eu faço. Qual que é a minha produção? A minha produção é o seguinte: durante a semana, minha produção semanal, na verdade, é de 2 páginas e meia, de folha A4, assim. 2 páginas e meia. Ao mês dá 10 páginas por mês, mais ou menos. Eu não consigo escrever mais que isso. Por exemplo, às vezes eu tô numa sessão de escrita que eu tô lá quase no final, o texto tá fluindo e tal, mas eu começo a sentir o quê? Eu começo a sentir que o texto, eu começo a entrar numa espécie de automatismo da escrita. Eu começo eu já não consigo ficar atento às palavras que eu estou escrevendo, compreende?
Então, o que acontece? Nesse momento eu percebo que eu começo a entrar no automatismo. E aí eu paro. Eu paro. Que é mais ou menos quando dá aí uma hora de escrito. Eu paro. E eu continuo depois. Então, o que acontece? Eu tenho essa produção de 10 páginas por mês, que são 2 páginas e meia por semana, né? Eu lembro que quando eu tive aquela conversa com o professor Gurgel no YouTube, ele fez uma brincadeira comigo, né? Falou assim, olha, teu ritmo de produção aí, falando da quantidade, né? Não da qualidade. Teu ritmo de produção aí tá mais ou menos parecido com o do Flaubert e tal, porque ele tinha mais ou menos essa produção aí, 12 páginas por mês, aí ele fala isso numa das cartas dele, né? Então, assim, isso é uma boa referência, né? Porque, assim, existem escritores, na verdade, né? A gente tem aí os nossos modelos, as pessoas que a gente segue, os livros dessas pessoas que a gente admira, e é uma produção, assim, essa minha produção, como eu julgo isso aí o normal. Eu não julgo isso aí muito nem pouco. Eu acho que não dá para fazer mais que isso, pelo menos para minha forma de escrever, compreende? Agora, veja bem, eu falo dessa produção de 2 páginas e meia por semana porque, na verdade, eu já tenho meu romance na cabeça, eu já meditei muito sobre esse romance, eu estou escrevendo esse romance desde 2013, então eu já pensei muito nele, a história já está bem desenhada na minha cabeça. Agora, se você está começando um romance, obviamente que você não vai exigir de si mesmo uma produção de 2 páginas e meia por semana. Você primeiro tem que estruturar a história na sua cabeça. Compreende? Você não pode fazer isso. Isso aí é um processo posterior do que eu estou relatando aqui, compreende ou não? Porque se você não tiver na sua imaginação o romance bem desenhado ali na sua cabeça, é claro que você vai ficar indeciso para onde você vai na hora que você estiver escrevendo. Entendeu? Então você tem que ter um pouco de calma nesse sentido. O que acontece? Veja bem, como lidar, eu quero tratar do outro assunto agora, que é como lidar com imprevistos na rotina. Todos nós temos imprevistos na rotina. Os nossos dias não são iguais, situações inesperadas acontecem, e nós temos que tentar contornar isso, né? Veja bem, como eu lido com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu faço um tratamento no hospital que durante muito tempo, eu fiz um tratamento no hospital que durante muito tempo eu tive que ir uma vez por mês no hospital, e eu ficava ali 8 horas no hospital, né? Então tinha um dia do mês lá, normalmente uma sexta-feira, que eu ia para o hospital. Veja bem, isso acontecia todo mês, né? Então assim, veja bem, já não é mais um imprevisto, é um previsto, compreende? Ele já faz parte da minha rotina, né? Então o que acontece? Eu não posso me dar ao luxo de não escrever apenas porque eu vou para o hospital. Compreende? Eu fico ali tomando um remédio ali numa poltrona ali e fico lá. Agora, por que eu não posso escrever nesse período? Veja bem, nem sempre nós temos as condições ideais para a escrita, né? Eu publiquei, acho que há um mês mais ou menos, um post sobre a mesa do Balzac, vocês podem procurar lá no meu Instagram, que tem esse post lá, né? Então eu falo disso. Nós nem sempre temos as condições ideais para escrever, e aí vai do quê? Vai do nosso esforço mesmo, da nossa vontade de criar, da nossa vontade de continuar trabalhando, mesmo em situações adversas, compreende? Então assim, eu já cheguei a ficar, por exemplo, em pronto atendimento de hospital, com aquela gritaria, enfermeiro correndo de um lado para o outro, pessoas passando mal, e eu ali escrevendo, tomando meu remédio, escrevendo. Compreende? Então, assim, isso é importante para mim, né? A escrita é importante para mim. Eu não posso me dar esse luxo de, só porque eu vou para o hospital, eu não vou escrever. Você entende? Então, isso é uma questão. Agora, veja bem, outra situação minha também. Por exemplo, eu durante um período da minha vida, eu fiz muitas viagens para fora, né? E eu ficava muito tempo fora, 20, 30 dias. Nesses períodos, assim, de viagem, eu não escrevia nada.
compreende? Eu não escrevia nada, porque eu estava ali conhecendo outros lugares, recebendo muita informação. Eu não queria, na verdade, gastar meu tempo de viagem escrevendo. Não queria mesmo. Então, assim, foi um ato consciente. Foi uma escolha minha, né? Então, é uma questão assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter que decidir em que momentos que você vai ter que continuar escrevendo, se acontecer alguma situação inesperada na sua vida, e em que momentos que você vai se conceder essa pausa momentânea, compreende? Isso eu acho importante. Eu acho assim, a escrita, voltando aqui às sessões de escrita, né? Como eu sempre reviso o que eu faço nas sessões anteriores para depois dar um passo adiante, eu falo que a escrita funciona da seguinte forma: são 2 passos para frente e 1 passo para trás. Sempre assim, né? Então, na sessão de escrita, você dá um passo para trás, você revisa, e depois você dá assim 2 passos para frente para você continuar escrevendo, né? Dali em diante. E aí na próxima sessão você retorna, revisa o que acabou de fazer ou até o que acabou de fazer em outras sessões mais anteriores também. Isso é assim, eu estou falando aqui do processo de escrita. Existe um processo também depois, quando você vai revisar o seu livro, que é um processo de reescrita. Entendeu? Que você vai revisar tudo. Mesmo aquilo que você já revisou nesse processo contínuo aí de escrita da primeira versão do seu livro. Entendeu? Mas isso, veja bem, eu estou falando de mim. Né? Eu estou falando de mim. Eu não quero, como eu me propus aqui no começo, eu não quero ficar passando regra para ninguém. Eu quero contar a minha experiência. Então, eu faço dessa maneira. Você vai ter que verificar com o tempo, com o trabalho, ver qual é a sua melhor maneira para escrever. Certo? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Peço que, se gostaram desse vídeo, peço que compartilhem com seus amigos que gostam de escrever, que gostam de literatura. E até o próximo vídeo. Um abraço.